Olá turma, bom dia a todos. Nós iremos dar continuidade da aula de matemática, aula 7, acredito eu, e o tema da aula de hoje é funções trigonométricas. Nós iríamos falar sobre função seno e função cosseno, só que não tem como fazer isso, é muita informação para vocês. Então nós iremos iniciar hoje com a função seno, tá bom? O que seria a função seno? A função seno ela vai ser definida como uma função f em real, né, no conjunto dos números reais. E a função seno vai ser representada assim, ó, fx igual a seno de x, para todo x pertencente aos reais, tá bom? A representação no ciclo trigonométrico. Como é que ficaria a representação no ciclo trigonométrico? Então você tem aqui um ciclo trigonométrico com valores 2π, 0, π sobre 2π e 3π sobre 2. Observa que existem outros valores aí, tá? Vamos traçar aqui Vamos pegar um ponto qualquer aqui no eixo x e representar um ponto qualquer aqui no arco, ó, paralelo ao eixo y, ok? Então, no caso, esse segmento de reta aqui que parte da origem até um ponto qualquer no eixo y, ele representa a função seno de x. Então, a função seno de x vai ser essa partezinha aqui, essa medida aqui, representada pelo eixo y, pelo eixo das ordenadas. Não se esqueçam disso, tá bom? Então, observe que quando eu tracei uma reta paralela ao eixo x e uma reta paralela ao eixo y, né, representou aqui, formou um ângulo aqui, x. Então, essa partezinha aqui de vermelho é o seno de x, é a função seno de x. Então, a função seno de x ela é representada pelo eixo das ordenadas, pelo eixo y. Variação de sinal da função. Seno. A função seno, pessoal, é representada pelo eixo y. A função seno vai ser positiva no primeiro e segundo quadrante e negativo no terceiro e quarto quadrante. Função seno, o eixo y, ok? Domínio da função seno. O domínio da função seno vai ser o conjunto dos números reais. Imagem. A imagem de uma função seno vai ser o intervalo entre menos 1 e 1, ou seja, o seno de x vai ser maior ou igual a menos 1 e menor que igual a 1. O período da função seno, pessoal, ele é representado por 2π. Então, o período dessas funções vai ser sempre 2π. Em alguns casos, o mais prático de calcular o período de uma função seno é usando essa relação matemática. O período vai ser 2π sobre k, onde o k ele representa o coeficiente que acompanha o x. Valores importantes, né, do seno, nós temos aqui alguns arcos, 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270 e 60, tem uns valores aí específicos, tá bom? Então, o seno de 0 é 0, 35, 45 e 60 continuam sendo os mesmos valores, o de 90 é 1, 180, 0, 270 menos 1, 360, 0. Isso para o seno de x. O gráfico da função seno vai ser representado por uma função chamada por no caso ele é conhecido, né? Então, o gráfico da função seno é chamada de senoide. Então, vamos analisar isso aqui, esses pontos. Observe que apagou aqui, então vamos traçar esses pontos aqui, ó. Já está traçado esse ponto, aqui é π. E aqui 3π sobre 2. E aqui 2π. Então, vamos lá. Eu vou representar esses pontos aqui. Então, 0. Vamos unir esses pontos. Unindo os pontos. Pronto, ó. Esse gráfico aqui, ele representa o gráfico da função seno, conhecido como senoide, ok? Esses valores de x nós já atribuímos, é nós que atribuímos esses valores. Então, quando você quer construir uma função seno, então atribua esses mesmos valores e cada um desses valores vai estar correspondendo a um valor de y, ok? Então, essa partezinha é a parte teórica, é o que vocês precisam saber sobre a função seno. Então, vamos ver aqui a primeira aplicação. Construa um gráfico da função dada, dando o domínio, a imagem e o período. Então, ele quer construir um gráfico dessa função. Y igual a 3 seno de x. Então, os valores de x já foram atribuídos. Eu coloquei uma coluna para o seno, 3 seno de x e y. Então, vamos lá. Seno de x. Quem é o primeiro valor para x? 0. Então, quanto é o seno de 0? É 0. Então, o seno de 0 vale 0. O seno de π sobre 2. Π sobre 2 é 90. Vale quanto? 1. O seno de π é o seno de 180. O seno de 180, 0. De 3π sobre 2 é menos 1. De 2π vale quanto? 0. Ok? Então já analisei o seno de x.
Agora, qual é o próximo passo? Pegar esse valor, multiplicar agora por 3. Ó, 3 seno de x. Então, 3 vezes 0, 3 vezes 1, 3 vezes 0, 3 vezes menos 1, 3 vezes 0, 0. Certo? E esses valores aqui nada mais do que é o y, né? Então, o y vale quanto? 0, 3, 0, menos 3 e 0. Então, observa aqui que eu já representei o gráfico, certo? Então, já coloquei os valores de x e o intervalo aí. Então, vamos representar no gráfico aqui, ó. 0, 0, então na origem. Próximo. Π sobre 2 e 3. Π sobre 2. Bem bonitinho aqui. Pronto. O outro, π e 0. Então, aqui, ó. Somente no eixo x. Próximo. 3π sobre 2 e menos 3. Então, 3π vai unir com menos 3. E o último, 2π e 0. Então, tá aqui, ó. 2π. Ok? Aí, como é que fica o gráfico dessa função y igual a 3 seno de x? Vamos unir os pontos. Então, ficaria assim, ó. Vai, sobe, desce e sobe. Ok? Senoide, sobe, desce. Ok? Tranquilo? Agora ele quer calcular o domínio dessa função. Então, graficamente, vamos analisar o seguinte. Quem é o domínio dessa função? São os reais. Quem é a imagem dessa função? Para eu calcular a imagem da função graficamente, vou olhar o eixo y. De menos 3 a 3. Esse foi o intervalo. Primeiro menor, depois o maior. E agora, o período é onde terminou o gráfico. Ele partiu da onde? Do 0, foi até o 2. Então, graficamente, eu analiso a imagem e o período dessa forma. Então, bem fácil representar o gráfico da função seno. Então, sempre obedecendo essa sequência. Sempre utilizando esses valores que ficam muito mais viáveis. Ok? Vamos já continuar. Então, pessoal, é isso aí. E até a próxima aula, se Deus quiser. Tá bom? Tchau, tchau. Estudem.